Hoje é dia daqueles que ensinam a sonhar, daquele profissional que transforma vidas e que conjuga o verbo acreditar a todo momento. Eles acreditam que o aluno vai aprender. Eles acreditam que eles vão ensinar e principalmente acreditam em dias melhores. Hoje é o dia do professor. Por isso, Santa Receita apresenta 3 profissionais que atuam na mesma área, mas de formas diferentes e carregam consigo o amor pela profissão. O resultado de tudo isso? Uma transformação enorme na vida de quem convive com eles. A Adriana Neves é professora de artes. A Ana Leia, neuropsicopedagoga, que atua na área rural. E a Laíta Carla, professora de educação inclusiva, que coordena profissionais para que eles façam a diferença na vida de muitas crianças. Vamos conhecer essas histórias? Então venha mais. Sejam muito bem-vindas, meninas. Boa tarde. Bem-vindas, viu? Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. A gente sempre fala isso, né? Nós só estamos onde estamos por causa dos nossos professores, né? Sim. E eu acho que os professores, eles sempre foram muito valorizados, principalmente pelos alunos que gostam de estudar, mas a gente sabe que com o tempo isso também foi se perdendo um pouco, né? Essa valorização da importância do professor. Vocês entenderam isso? Vocês acham que isso realmente acontece? Essa valorização, eu acho que acontece, sim, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, né? Mas a hora que a gente aplica o conteúdo e quando você começa a perceber o desenvolvimento da criança e aí acontece o reconhecimento dos pais, isso aí é muito gratificante pra gente, né? É muito bacana, né? Com certeza é. A Adriana, Léo, ela é professora de artes. E ela, na pandemia... Dá pra ver que é você, não né? é? Essa camisa tá linda, por sinal. Obrigada. Bem artística. Só faltava não ser ela. Eu ia falar assim, não, na verdade é você, não é você. Na pandemia, ela fez várias coisas, inclusive dar algumas aulas. Sim. E ela tem alunos especiais, né? Assim, pessoas que, de repente, nunca fizeram arte na vida, em todos os sentidos, né? De fazer arte mesmo. E hoje, isso foi mudando, a vida deles mudou. Como que a arte modifica a vida das pessoas? Olha, eu sempre procuro dizer que é de forma mágica, né? Que pessoas improváveis podem pegar e começar a fazer arte do nada e daqui a pouco tá fazendo coisas incríveis, tá sonhando, que é o caso dos meus alunos, né? Um em especial, né? Quantos anos tem seus alunos? A média dos seus Então, alunos? esse que o seu Antônio tá com 83 anos. Que legal. E quanto tempo que ele começou a fazer aula? Em 2020 ele começou e estava no quadro depressivo, meio tristinho, aí começou a fazer as aulas, agora já fez até exposição, agora estamos montando outra. Que demais isso! E quando uma pessoa assim nunca de repente fez arte, pintou, se deu essa oportunidade, porque a gente acha que a arte é uma permissão, né? Que às vezes a gente não nos dá essa permissão. É complicado, é desafiador para ela fazer desenhos que de repente ela falou assim, eu acho que isso aqui eu não vou conseguir fazer não. Então, é o caso de quase todos os alunos que já passaram por mim, né? Eles não sabiam nem segurar no lápis direito para poder fazer, começar os primeiros passos. Tem a técnica, né? Mas assim, com o seu Antônio, por exemplo, a gente foi devagarinho, aplicando, fazendo o que ele queria fazer, que no início ele só queria pintar barco. Depois eu fui conseguindo mudar a cabeça dele para outras pinturas também, outras paisagens e agora animaizinhos. E aquilo foi entrando, foi expandindo e transformou o mundo dele em cor. Que gostoso. Não deve ter isso. coisa mais prazerosa, Não né? é? Do que você ver o resultado do que você passa para o aluno e ele conseguir reproduzir aquilo. Não é verdade? Como professor, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. Maravilhoso. Eu sei que cada uma delas, assim, tem alunos especiais, que a gente vai comentar, ou situações especiais. Mas já que ela falou do seu Antônio, a gente tem um depoimento para você. Olha! Eu não sabia fazer nada, nunca tive ideia de pintura, não tinha menor conhecimento dessa área e ela abriu, né, meu coração para isso. E hoje eu gosto muito do que faço, gosto de verdade, tenho amor pela pintura. E agradeço evidentemente a minha querida, amada professora, que me deu muita força, brigou muito comigo, mas eu consegui chegar até aqui, né? Professor bom briga mesmo, Antônio. Tem que ser assim, senão não vai. É gostoso isso, né? Sim. Muito Tem legal. resultado, né? professora Resultado amada, positivo, né? sim. Isso é muito gostoso. Muito querido, Muito bom. Ana Leia, como surgiu para você a educação, essa vontade de ser uma professora? Então, na realidade eu venho de uma família de educadores, né? Então começou lá desde a minha avó, minha mãe, minhas tias, primas, então tem bastante professor assim na família.
E aí, na nossa época, era assim, a menina tinha que fazer o magistério, né? A menina vai fazer o magistério. Não partiu muito assim do que eu queria, não, mas foi o que aconteceu. E aí, já fazendo magistério, eu fui trabalhar numa escola em Taubaté, que foi minha base, assim, uma escola montessoriana, e eu fiquei apaixonada. Falei, nossa, eu nasci para isso. Né? Trabalhava com lúdico, aquela coisa muito diferente do tradicional, né, da nossa época, e eu gostei muito daquilo. Falei, meu Deus, é isso? E aí foi, e aí começou, né? Eu trabalhei durante muito tempo em escola privada, de rede privada, né? Que a gente vem daquela coisa, vamos ter que formar os filhos, né? Mas o meu sonho era, eu falei, quando eu tiver nos finalmente aí para se aposentar, eu quero a zona rural, né? Porque minha avó começou professora de roça, né? Que a gente fala, professora da roça, minha mãe também dando aula em roça. E aí eu falei, nossa, eu quero muito ter essa experiência para fechar um negócio com chave de ouro, né? Foi onde aconteceu, assim, de eu estar, esse ano, eu tive esse presente, né? Eu também, na pandemia, veio a pandemia e aí eu fui para o sítio, fechei a casa da cidade e fui para o sítio. E aí, o local onde eu estava, eu precisava fazer as minhas aulas online. E eu falei, nossa, a gente vai aproveitar essa riqueza natural que a gente tem aqui, né? Então, as aulas começaram a ficar super diversificadas. E o bairro da zona rural, onde fica localizado o sítio, as crianças também não tinham acesso à internet. E como eu precisei colocar uma internet de qualidade e tal, então juntava aquela turminha lá em casa para eu também estar ajudando a criançada da zona rural. E aquilo lá eu falei, pronto, é isso que eu quero, né? E é o bacana que na zona rural te dá aquela liberdade, assim, de você trabalhar com o lúdico, né? Trabalhar com a criança com a mão na terra, né? Mostrar toda aquela vivência para ela, né? Então, é isso. E a zona rural também tem os seus desafios, né? Que é o professor chegar até Sim, aquela a escola, distância, né? A é distância, complicado. até os próprios alunos, às vezes, também. Você sente isso? Isso acontece mesmo? De locomoção, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura muito bacana, né? Eu trabalho no município de Silveiras, né? A gente tem uma estrutura que não é como antigamente na época da minha avó, mas ainda acontece muito isso lá, né? Ainda acontece de professora precisar morar no local, né? Porque é muito distante, às vezes se chove, não tem acesso, então a professora acaba ficando residindo no local. Ainda acontece lá no Sertão da Onça, na Serra da Bocana, ainda tem bastante isso. Onde eu trabalho hoje, a gente já tem uma estrutura melhor, né? Mas a diferença das crianças, eu falo que é tão próximo aqui a localização, né? Lorena, Silveiras, é tão próximo, mas a cultura é muito diferente. É muito diferente, eu senti assim. É uma cultura assim que as crianças, elas têm ainda uma certa ingenuidade, sabe? Que a gente não tem aqui das crianças da Talvez até uma cidade. cobrança menor, né? Porque às vezes o adolescente ou o jovem, quando está numa escola particular, ele tem um excesso de cobrança, não é verdade? Não se cobra tem uma muito pressão, por ele, uma né? pressão. Que lá na frente pode ser que nem traga algo tão positivo assim para ele, não é verdade? Verdade, viu? Então, e a criança da escola rural, ela tem aquela coisa gostosa, ela não liga tanto pro celular, não faz diferença, é que ela brincar na rua, porque ela tem uma liberdade, né? Eles brincam muito, queimada, aquelas brincadeiras da nossa infância, né? Então é muito bacana, e você vê que eles vivem a idade que realmente eles têm. Isso aí, hoje em dia, é ouro. gente, É ouro mesmo. É super complicado, né? Tem uma pessoa querendo falar com você. Bora ver. Aguenta coração, meu, que é isso? Meu nome é Léa Lourdes Oliveira Brito Salvador da Mota. Fui professora 27 anos em São José do Barreiro, da qual tenho grande recordação. Aposentei em 1991 e hoje vejo a minha neta seguindo a minha carreira. Eu quero mandar um beijo para minha neta e um abraço. E que ela seja sempre uma boa professora. Que demais! Obrigada. Muito bom.
Ai, que ótimo, delícia, parabéns. gente. Obrigada, que presente. Não, ela é meu tudo, assim, né? Minha inspiração. Eu falo que naquela época é muito engraçado que muitas vezes eu ia com ela, né? E a gente ia naquele caminhão leiteiro, assim. Eu falo, eu escuto até o som da lata de leite batendo. E ela chegava, era sala muito seriada, né? E ela era merendeira, ela tinha que fazer a comida, né? Então era um tanto sacrifício assim. E hoje ela é madrinha de um monte de gente. É muito bacana, né? Então, antigamente era bem complicado. Hoje a gente tem uma estrutura bem melhor, né? Graças a Deus. Mas, nossa, agora eu fiquei emocionada. Laíta, você leciona para crianças muito especiais. E a gente sabe que isso nas escolas demorou um pouco para acontecer, né? Essa inclusão das crianças. E antes era tudo muito separado. Como que surgiu isso na sua vida? Por que essa dedicação? Então, na verdade, meu primeiro emprego, há 25 anos atrás, foi numa instituição de educação especial, né? Então, para mim, eu tinha uns 20 anos, então para mim tudo aquilo era muito normal, era muito mágico. E aí, anos depois, eu construí minha família. Quando eu tive meu filho, eu falei, gente, todo esse desenvolvimento das crianças, para mim era muito diferente. Então, o diferente era normal. E aí eu fui acompanhando, né? E fui crescendo, fui estudando, fui me aperfeiçoando. Já estou há 25 anos, né, nessa instituição. E hoje não dou aula mais, dei aula há 17 anos. E hoje eu acompanho várias famílias, né, como coordenadora de um centro de autismo, da mesma instituição. Acompanho mais de 200 famílias. E eu falo que eu consigo ver as sementinhas que eu plantei lá atrás, né? As criancinhas hoje são adultos e é muito gratificante você ver uma criança que não sabe a importância de escovar um dente, a importância de se cuidar, a independência de independência própria mesmo, e conseguir fazer tudo. Então é muito mágico. Eu falo que é o acreditar, né? Nós, como educadores, temos que acreditar, porque a família, ela acredita, ela confia na escola, independente se é particular, se é uma escola estadual, municipal, a família acredita. E nós, profissionais, temos que acreditar, né? E é essa sementinha que você planta em cada família e você vê, quando você vê a criança lendo, a criança escrevendo, às vezes para outros profissionais falando, mas é tão pouco, ele só escreve o nome, mas aquilo é tudo, aquele nome é tudo. É gratificante demais. Assim, eu amo o que eu faço. E é muito legal isso, porque assim, ela faz arte, né? Ela é uma professora de artes. E antigamente a gente chamava o aluno que não se comportava tão bem como arteiro, né? Você só faz arte, menino, você é um arteiro. E eu tive um irmão especial também, mas no final da década de 70, olha isso. Então ninguém sabia qual era, né? Qual era o diagnóstico. Sim. Minha mãe sempre conta isso, que levava ele em tudo quanto é médico, não sabia, fazia exame daqui, exame de lá, e ninguém conseguia identificar. E realmente ele era uma pessoa diferente, ele era uma criança especial. E ele era arteiro. Só que com o ensino de antigamente, essas crianças eram colocadas à margem ali, né? Sim. Sempre marginalizados de verdade. Arteiro, fundo da sala. Como é que é isso hoje? Como é que é esse processo hoje no ensino? Então, foi o que eu falei, é esse acreditar. Então, eu falo que são passos de formiguinha. Mas hoje os professores acreditam, né? Lógico, 100%? Não, mas os que não acreditam estão indo em busca. Sim. Eu acho que é o mais importante. E as famílias também acreditarem, porque na época do seu irmão, muitas crianças ficavam em casa, não iam para a escola, né? As famílias não levavam tantas as crianças para a escola. E isso é importante, é direito deles de ir para uma escola. Né? Estar incluso na sociedade, não só na escola, mas na sociedade. Participar de tudo que tem na cidade, nas festas, na feira, no shopping, tudo. Isso é muito importante. Então, a inclusão, ela começa dentro de casa. Então, quando você aceita o seu filho, você inclui ele na sociedade. Porque é difícil você aceitar. E é muito importante que você aceite. É um presente, né? Um presente de Deus. E você aceita e você inclui ele na sociedade. E nós, como educadores, como professores, precisamos fazer a diferença. Com certeza, e fazem, viu? Com certeza. Tem um recadinho para você. Me chamo Leila, sou mãe da Ana Clara, autista. Tá? Ela tem 17 anos. Hoje venho falar um pouquinho da professora Laíta. Tá?
o pouco que eu conheço dela, para mim é um muito, porque ela me ajudou muito quando eu precisei. Porque quando a Ana foi estudar na escola na PAI, a Ana era uma criança tímida, uma criança acanhada, uma criança com medo. E assim, ela me ajudou muito no desenvolvimento da Ana, né? Como na parte de alfabetização, na parte da Ana, a autonomia dela sozinha, para se cuidar, para estar se aproximando mais das pessoas, entendeu? Que a Ana tinha medo, a Ana ficava com medo de conversar, a Ana tinha medo de chegar perto das pessoas, era só comigo. E quando ela foi estudar na PAI, nossa, a Ana se transformou. Se hoje a Ana é a menina que ela é hoje, a criança que ela é hoje, eu agradeço muito a Laíta, porque nas terapias que ela fez com a Ana, nos ensinamentos que ela ensinou a Ana a escovar os dentes sozinho, a se cuidar, a se lavar a mão, lavar o rosto. Então, todos esses cuidados assim pequenininhos que a gente tem em casa, ela teve também lá no Apaio com a Laíta. Que bonito isso, Muito né? bom, muito bom. É muito além, né, do que você ensinar uma lição para uma criança, né? Vocês ensinam muito mais do que isso. E quando a família tem essa contribuição de entender que a casa é a extensão, né? A educação é a extensão, ela não é a responsável, né? É a continuação. E isso fica muito mais transformador. Como professoras, o que vocês gostariam, né, que acontecesse em relação à própria educação do nosso país? Porque a gente fala aqui muito que o conhecimento, quando ele é compartilhado, e ele deve ser, né, ele salva vidas, ele soluciona muitos problemas e faz você viajar para muitos lugares. Mas, infelizmente, a gente ainda tem alguns pequenos desafios para a gente alavancar e para que esse conhecimento chegue até todo mundo. O que vocês gostariam em relação à educação para o nosso país? Eu acho que o acreditar, né? É você acreditar que tem mudança, que, né, se a gente for olhar há 20 anos atrás, quanta coisa evoluiu na educação, muita coisa. Quando eu entrei, né, eu falei da instituição, eu entrei numa sala que não existia na instituição, uma sala de autismo. Hoje a gente tem um centro de autismo, com 200 autistas. Então, assim, o acreditar na mudança, na evolução, na mudança. Eu acho que se você acredita, você consegue. Com certeza. E Exatamente. aí, Ana? Ela falou tudo praticamente, né? É sobre isso. Eu acho que deixar esse lado humano, né? Uma visão mais humana para a educação, né? Porque a educação, ela transforma. Então, é apostar mesmo, né? Eu acho que precisa valorizar mais. Eu acho que a gente está caminhando bem, né? Temos hoje governantes que estão mais atentos a isso. A gente já teve muito avanço, mas tem muita coisa, né? Colocar pessoas que realmente estejam capacitadas, né? Para fazer essa gestão, uma liderança com um olhar mais para a área da educação, assim, para poder acontecer essa valorização dos professores, né? O tratamento também com os alunos, essa parte humana de criar um relacionamento com ele, criar um vínculo afetivo primeiro, antes de atingir o pedagógico. Acontece muito em escola privada, né? Eu venho de uma geração de escola privada que tem essa pressão e às vezes é aquela coisa maçante, é o conteúdo, mas antes do conteúdo a gente tem essa parte das emoções que precisam ser trabalhadas. Socializar, o professor não socialização. Importante, né? O professor chega numa sala de aula e ele não cria um relacionamento com o seu aluno, não adianta que ele não vai conseguir cobrar o pedagógico do aluno. Com certeza. Né? Então, primeiro a gente tem que criar esse vínculo, sim. Né, conhecer o aluno também te conhecer, e aí depois você dita as regras. Né? Fica mais Para você, fácil. Dri? As duas falaram tudo, né? E também ter um olhar mais cuidadoso com essa área artística também na escola, porque eu vim de uma época que não... A aula de arte antigamente, tipo, era fazer uns rabisquinhos, uma coisa mais assim, sabe? E tem tantas pessoas, tantas crianças que são artistas e que acabam crescendo e não levam isso para a vida. Eu sou uma artista desde criança. Eu corri contra a correnteza total, assim, sabe? Eu fui a única da família que foi para esse lado total artístico.
e não tive tanto incentivo como eu vejo hoje, até as pessoas incentivando mais crianças artistas, desenvolvendo mais isso. Acho que tem que continuar mantendo isso aí, porque tem muitos artistas escondidos aí que acabam nunca sendo descobertos, né? Com certeza. Perfeito. A gente tem aqui um artista Claro. que ele vai cantar um trechinho de uma música para vocês em homenagem ao dia de hoje. Pode ser, Rafinha. Se eu passar a vida inteira agradecendo, não vai ser o suficiente, mas a gente tem que tentar. Não é só sobre ir pra escola, dar aula pra se sustentar. É sobre ter o dom que sustenta a nação, o dom de ensinar. É sobre saber que, claro, deviam ganhar muito mais. Mesmo assim dão aula sorrindo porque amam muito o que faz. Professores têm milhões de alunos e talvez nem se lembrem de todos, pode acontecer. Mas pode saber, professora, do seu rosto me dando bom dia, eu não vou me esquecer. E a gente te agradece muito, vocês são a luz de esperança que eu sempre vou ter. Professores são nossos heróis, se alguém pode salvar o Brasil, esse alguém é você. E viva os professores! Maior profissão do mundo. Que aula, hein? Ai, Muito bom, que muito bom. Um menino bem educado, não é? Total. E é isso que eu acho que todo professor quer. Obrigada, viu, Obrigado a Rafa? vocês. Obrigado a vocês. Muito obrigada a vocês. Feliz dia. Eu que agradeço. Que Deus continue abençoando vocês, viu? E saibam que cada pessoa, sim, que segue qualquer tipo de profissão nesse mundo, só são quem são por vocês. Obrigada. Sem dúvida. Eu era muito bom na sua matéria, adorava arte. Tirava nota 10 sempre. Um beijo pra vocês. Que demais, né, minha gente? Demais, Sejam sempre demais. muito bem-vindas à Obrigado, minha viu? casa, viu?